momento da palavra. Jesus, muito obrigado por nos trazer aqui nesta manhã. Obrigado por todo o seu cuidado conosco, meu Pai. Obrigado porque numa manhã gelada como essa, nós temos vestimenta adequada e temos um cuidado especial da parte do Senhor para nós. Sabemos que tudo que possuímos, Pai, desses bens materiais, nada tem a ver conosco, tudo tem a ver contigo, meu Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui. Obrigado, Pai, porque nós podemos abrir a porta deste lugar e cultuarmos o Senhor. Obrigado porque este é um grande privilégio para nós, meu Pai. Nesta hora, aonde Tua palavra será ministrada, eu te peço que mais uma vez o Senhor traga o entendimento na vida e no coração de cada filho Teu que decidiu estar aqui nesta manhã. Abençoe, Pai, para que possamos entender a Sua palavra e praticar a Sua palavra, meu Pai. Nós te convidamos a estar aqui conosco e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos falando sobre membresia na igreja. Então, eu tinha dito a princípio que nós falaríamos 2 domingos sobre membresia, né? Mas já estamos no 4º domingo e seria necessário mais um tempo ainda para conseguir colocar alguns pingos nos is. Porém, hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens e eu espero que até aqui você esteja entendendo o que significa ser um membro de igreja. Hoje também nós preparamos alguns cartõezinhos, né, com QR Code, que vai te levar a um formulário, onde você vai preencher através do seu celular mesmo, né, vai preencher caso você esteja tomando a decisão de se tornar membro da igreja. Então esta igreja vai trabalhar com algumas entradas de membresia, né? Se você se batizou aqui ou vai se batizar aqui, automaticamente você vai se tornar um membro da igreja. Então nós já temos aí a Jéssica, é membro da igreja. O Ivan não, mas a Jéssica é, porque veio através do batismo, né, Jéssica? Então passou na frente, passou o carro na frente de todo mundo aí, né? E como a Jéssica, nós tivemos algumas pessoas aqui que se batizaram na igreja, então já se tornaram membros. A Cris também, né, Cris? Se batizou aqui. Né? Outra forma também de você se tornar membro é por transferência. Então, qual é o caso da transferência? Você era membro em outra comunidade cristã, e aí você está participando aqui, né? Às vezes estava mesmo longe da igreja, longe dos caminhos e está voltando, então você está tomando a decisão de ficar aqui. Então seja qual for a decisão, seja ainda a questão do batismo para você, eu gostaria de me batizar, quero entender melhor o que significa o batismo, né? Para que eu possa também me tornar membro da igreja. Então você vai poder também através desse formulário colocar aí a sua condição e a gente vai entrar em contato com vocês, porque a partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a agendar as entrevistas, né? Então, eu vou começar fazendo as entrevistas com os irmãos, de acordo com o horário disponível por você. Então, entrevistas de 1 hora, 1h30, é justamente para a gente conversar e para a gente se conhecer. Se eu disser para você que uma entrevista em 30 minutos ela é suficiente, é mentira, porque não é. É necessário um pouco mais de tempo. E é necessário que a gente não tenha pressa, né? Porque nós estamos aqui firmando um acordo e nós estamos dizendo, entre aspas, como já aprendemos aqui ao longo das semanas, a igreja está se tornando responsável por você e você se tornando responsável pela igreja. Então não pode ter pressa, é uma conversa um tanto quanto delicada, né? Que precisa ser feita mesmo com maturidade, com entendimento do que você está fazendo, para que não seja simplesmente um oba-oba. Eu sou membro da igreja lá, entrou de qualquer jeito, fez de qualquer jeito, não entendeu nada, né? Continuou com a mesma vida e assim não dá para ser. Então é necessário que a gente converse. Então na conversa, você pode ficar tranquilo que eu não sou exorcista, tá bom? Eu não enxergo a tua alma pelos seus olhos. Tem gente que acha que pastor tem poderes sobrenaturais. Não tem, gente. Eu sou ser humano comum. A gente vai sentar e conversar. É uma conversa mesmo para a gente se conhecer. Não é uma conversa que eu vou medir você de alto a baixo. É uma conversa onde nós vamos conversar. Então, o que você tiver de dúvida também em relação à igreja, em relação ao evangelho, em relação a mim, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai chegar num denominador comum aí para que você se sinta confortável. Então serão conversas, né, com a intenção
de talvez alinhar o que está desalinhado, né? Conversar sobre aquilo que você precisa consertar em sua vida, né? Mas com a intenção de que você entenda o que significa ser membro de uma igreja. Amém? Então nós vamos agendar essas conversas. Não precisa ter uma úlcera, não precisa ficar com o estômago revirado quando nós tivermos que sentar para conversar. Não é essa a ideia. A ideia é justamente que você entenda o que significa tudo que nós estamos fazendo aqui. Por que esse trabalho? A gente poderia simplesmente fazer algo no atacado, né? Se você quer ser membro aqui, então você preenche aí e automaticamente você se torna membro. Por que a gente está tendo esse trabalho de sentar, de conversar, de fazer você entender a sua parte no processo e de você entender qual é a parte da igreja também? Porque a gente não quer gente dando mau testemunho aí fora. A gente não pode negar a entrada de um frequentador aqui. Não pode. As pessoas são livres, a igreja está aqui para isso mesmo. Essa é a intenção da igreja. Mas na membresia da igreja, nós podemos dizer se sim ou se não. E é aí que está o grande X da questão. Porque se a gente pega e abre isso daqui e fala para todo mundo, pode entrar quem quiser, a gente vai dizer para o mundo, pode entrar também que não tem problema. E nós não podemos agir dessa forma, até porque temos um compromisso com o Senhor, com sua palavra, e temos um compromisso com outros cristãos aqui, com as nossas crianças que estão em pleno processo de maturidade e formação. Então, a gente vai fazer isso ainda na metade da pregação. Vou pedir para que entregue para você esses QR Codes. É algo muito pessoal, você não precisa preencher nada se você não quiser, e você continuará sendo bem-vindo no nosso meio, caso você queira apenas ser um frequentador, né? Se você preencher aí, né, saiba que a gente vai sentar e vai ter uma boa conversa, vamos conseguir alinhar algumas coisas, e não é porque nós vamos ter a conversa que você está, né, sendo obrigado a se tornar membro da igreja. Às vezes na conversa você vai chegar à conclusão de que aqui não é o teu lugar e está tudo bem, está tranquilo, não tem problema. Ou numa conversa você vai vir preparado dizendo que não é o seu lugar, e você vai terminar a conversa dizendo, não, minha cabeça mudou, eu quero ficar aqui junto com esses irmãos, e está tudo bem também, né? Então a intenção é justamente essa. Meus irmãos, é algo sério, mas também é para ser algo leve, não quero pesar em cima dos irmãos aqui, ok? E hoje nós vamos falar sobre como um cristão se submete à igreja. Vamos fazer aqui um comparativo. Imagine que a igreja é uma embaixada. Esse lugar aqui é uma embaixada neste mundo. Uma embaixada, né, no aspecto principal dela, é que aquele pedaço que existe da embaixada do Brasil nos Estados Unidos ou em algum país da África, aquele pedaço de terra que existe ali, os poucos metros quadrados, é que aquilo é o Brasil em terra estrangeira. Então, vamos supor que algum brasileiro esteja sendo perseguido, né? Tem alguém, um grupo querendo acabar com a vida de um brasileiro. Se ele correr e entrar dentro da embaixada brasileira, ali ele tem a proteção do seu país. Já não podem fazer mais nada contra ele. Então a igreja é muito parecida com isso. Parecido com o quê? Com uma embaixada. Então a igreja é um lugar que representa o céu, separado. É algo que faz parte de um outro reino. Todo cristão, ele faz parte de uma embaixada, se ele fizer parte da membresia de uma igreja da maneira correta, da maneira bíblica. Então sim, ele está ali no mundo em peregrinação, ele está na luta, está na batalha, está na guerra, mas ele tem um ambiente onde ele se encontra com outros da mesma fé dele, onde ele está protegido. Porque lá fora é um tentando arrancar a cabeça do outro, mas na igreja tem que ser diferente. São pessoas que estão buscando serem mais parecidas com Cristo a cada dia, que têm suas falhas no processo, que pecam, como todo mundo peca, como eu peco também, mas que estão a cada dia entendendo e compreendendo que precisam se aproximar de Cristo Jesus. Então neste lugar onde você vem no domingo, que você canta, que você se entrega, que você está prestando um culto a Deus, existe alguém do teu lado que está com o mesmo sentimento. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você sabe que a intenção é a mesma. A intenção é adorar aquele que o salvou, que retirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então essa é a nossa condição. A igreja tem essa missão, né? Nós estivemos na quinta-feira lá em Paraty,
uma igreja pequenininha, mas eu garanto para você que agora eles estão reunidos. Eles estão reunidos nesta manhã e vão se reunir à noite também. Se você saísse daqui hoje e chegasse lá em Paraty, sem conhecer ninguém, só porque eu te indiquei a igreja, está de férias, e aí chegou a hora do culto, você fala, eu vou dar um pulo lá na igreja. Se você chegar na igreja, o que você encontrará lá? Você vai entrar dentro de uma embaixada, e neste lugar, e terão outras pessoas que são irmãos do reino de Cristo Jesus, do qual você faz parte, e eles também. Se você sair daqui e for para a Indonésia, sair daqui e for para a China, na igreja subterrânea, você encontrará irmãos, da mesma maneira. Você entende por que a igreja é tão perseguida, e ela é uma ameaça para o Estado? Porque o Estado não tem, se não for pela força mesmo, pela guerra do braço, o Estado não tem o poder que a igreja tem. Por quê? Porque nós estamos falando de um reino espiritual. Então, da mesma maneira que nós estamos aqui reunidos, existem milhões de pessoas reunidas também neste mesmo horário, em algum lugar, colocando Jesus como centro de tudo. Então a igreja ela tem essa missão de ser uma embaixada, e eu preciso dizer para você, talvez te ensinar, como que você, sendo um cristão, se submete à igreja. Porque se não houver esta submissão a essa instituição, a este reino que o Senhor estabeleceu aqui na terra, nós vamos ter um problema. Agora, pense comigo, olhe para mim aqui por um instante, o quanto a palavra submissão está desgastada. O que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Nós entendemos, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia nos ensina que a mulher ela precisa estar debaixo da missão do marido, ok? Ser submisso a uma igreja é estar debaixo da missão que Cristo deu à igreja. Eu não estou dizendo aqui da igreja local, porque existem igrejas que elas criam a sua própria missão. Nós estamos dizendo que existe uma missão dada por Cristo à igreja. Então, se submeter à igreja não é se submeter apenas, unicamente a uma doutrina isolada da igreja, mas a missão que Jesus passou para esta comunidade local. E esta comunidade local, chamada igreja, ela tem a missão também, de te representar aonde que ela esteja inserida, e você da mesma maneira representa a igreja aonde você está. A igreja tem a missão de te ajudar a crescer em maturidade e fé. A igreja tem a missão de olhar para você e talvez trazer uma repreensão e uma disciplina caso você esteja precisando. A igreja também tem a missão de olhar para a sua comunidade e aqueles que não querem se adequar à palavra de Deus, dizer, olha, tentamos mais de uma vez para que você se alinhasse, para que você realmente fosse reconhecido como um cristão, mas entendemos que você não quer isso para a sua vida. Então, nós também estamos aqui para dizer para você que você não faz parte mais da igreja, você está fora, não faz parte mais da membresia, você não é mais membro, está sendo excluído daqui. Por quê? Porque você não quis. Então a igreja, ela tem uma missão na terra e nós precisamos levar isso em consideração. Olha o que diz o texto para nós aqui de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 14, olha que texto maravilhoso, que fala sobre nós brilharmos como estrelas. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Apóstolo Paulo dando uma palavra à igreja. Agora, quantos aqui já tiveram o privilégio e a oportunidade de estar no meio do mato, sem muita iluminação urbana, e olhar para o céu estrelado? Levante sua mão. O céu mais estrelado que eu já vi foi em 2 lugares, um na roça, lá em Tupã, interior de São Paulo. Só que mais estrelado que na roça foi no sertão, porque daí no sertão não tem nada mesmo, no meio de um sertão lá, no sertão do Piauí, em Acauã, teve um dia que nós estávamos fazendo um culto,
em um casebre lá, uma casinha que tinha uma lâmpada apenas, só uma lâmpadazinha pendurada, não tinha mais nada. E quando eu olhei para o céu e vi aquela poeira, né, de estrelas, eu achei algo simplesmente maravilhoso. O que o texto está dizendo para nós aqui? O texto está dizendo que aquelas estrelas, como aquelas estrelas no céu, que brilham, né, somos nós, no meio de uma escuridão. Gente, o texto bíblico está dizendo para nós que este mundo está corrompido, não tem mais como, está acabado, é uma questão de tempo. E o texto está nos ensinando que, assim como essas estrelas brilham, assim deve ser esse povo que se reúne como igreja. Paulo está dando uma palavra aqui como igreja. Paulo está falando no texto aqui implicitamente sobre unidade. Ele está falando sobre santidade. Ele está falando sobre um povo separado, um povo que tem um chamado especial, um povo que está unido num mesmo propósito, que fala uma mesma língua, que tem uma mesma intenção, um povo que olha para a família de uma maneira diferente, um povo que tem o homem, né, o sacerdote do seu lar como alguém que realmente exerce o seu papel, um povo que tem a mulher como sua auxiliador, que também exerce o seu papel que é fundamental dentro da família, um povo que tem a criação dos filhos como uma prioridade para a continuidade do legado de Cristo na terra. É um povo diferente, é um povo que lá fora é íntegro, é um povo que é honesto, é um povo que dá bom testemunho, é um povo que não fala besteira, é um povo que não se mete em encrenca, é um povo que dá o bom testemunho de Cristo Jesus porque é chamado de cristão, é alguém que tem uma identidade reservada, separada, santa do mundo. O mundo tem o seu jeito de viver, nós temos o nosso. Não somos melhores e nem piores, apenas fomos resgatados. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. E porque Ele nos escolheu e nós dissemos sim, nós estamos aqui, sendo trabalhados por Cristo Jesus dia e noite, para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito, alguém que vive neste mundo, que sofre a influência do pecado, mas que luta com todas as forças para viver do jeito que agrada a Deus. Esses somos nós. Esse é o povo da aliança, da promessa. Somos os descendentes espirituais de Abraão. Quando ele recebe a promessa de Cristo, de Deus, dizendo que os seus descendentes seriam mais numerosos do que a areia do mar, do que as estrelas no céu. Deus fez questão de levar ele para fora. E a descendência da qual a qual Deus estava falando ali, era justamente eu e você, uma descendência espiritual. Porque Jesus veio desta raiz. Jesus nasceu através desta raiz de Abraão. Meus irmãos, é algo sério ser membro de uma igreja. É algo sério representar Jesus aí fora. Agora, quando um cristão, ele decide não representar e não se submeter à autoridade da igreja local, ele está cometendo uma séria infração. Infração é essa que ele está cometendo contra o próprio Deus, porque foi Ele quem instituiu a igreja. Agora, nos nossos dias, não diferente da época de Paulo, nós temos muita, mas muita bobeira acontecendo. Não está fácil. Eu sei que quando eu sentar para conversar com vocês aqui, a conversa vai ser mais íntima, de portas fechadas, então vai dar para entender melhor o seu contexto. Mas eu posso aqui falar sem medo de errar, que neste lugar existem pessoas extremamente feridas com a falsa doutrina e o falso evangelho, com a igreja no geral. Perderam as esperanças, estão aqui ressabiados, eles entram aqui, mas a cabeça está naquele modo furtivo, do tipo, vamos ver o que é, mas na primeira coisa que acontecer, eu corro daqui. Está cansado, viu muita bobeira, viu muita baboseira, recebeu muita profetada, recebeu muita coisa que não tinha nada a ver, acreditou piamente no que o povo aí fora estava falando, que não vinha da parte de Deus, mas você na sua imaturidade, acabou caindo como um patinho. Tem gente que não entende que toda profecia dada aí fora, ela precisa se submeter à palavra de Deus. Eu conheci uma pessoa que uma vez falou assim:
eu me casei com fulano de tal porque eu recebi uma profecia que ele era a pessoa para a minha vida. Aí eu perguntei para a pessoa assim, então me mostre um texto bíblico que existe um profeta dizendo que XY deve casar com XX. Me mostra. Abra sua Bíblia e me mostre uma profecia. Tem? Não tem. Então você recebeu uma profecia aí fora furada. Isso é ridículo. Alguém sem temor nenhum se utiliza de uma palavra e destrói uma outra pessoa. Isso é algo muito sério. Eu não estou desmerecendo o ministério profético. Não é isso. Eu creio. Mas eu creio da maneira correta. Eu prefiro me calar quando eu tenho dúvida e guardar algumas coisas para mim, do que chegar e falar e aquilo ser uma baita de uma vergonha, uma situação deplorável, de algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Outra coisa, as igrejas muitas vezes querem o membro quando ele está limpinho. Quando ele começa a ficar sujinho e não tem uma troca de roupa, começa a ser desprezado também. Tem muitas igrejas que querem o teu bolso, mas não querem os seus problemas. Isso é algo sério. Lembre-se que é uma troca. É você representando a igreja e a igreja representa você. Não dá para ser unilateral. Não é uma coisa que você só dá e você também não recebe. Não, é um organismo vivo. Então sim, tem muita gente aqui ferida. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha se ferido aqui nessa igreja, que tem 3 anos de idade. Acontece. Isso é normal. Mas o que eu não quero nessa casa de oração é que alguém venha a se ferir, porque nós não pregamos a palavra de Deus. Agora, nas questões relacionais, todo mundo está suscetível, dentro e fora da igreja, a tomar uma pancada nas costas. Amém, gente? Acontece. Dentro da igreja não é diferente. Mas nós podemos ter uma comunidade cristã tão saudável que vai conseguir lidar com os conflitos relacionais de maneira bíblica, aonde a tua compreensão acerca do reino de Deus, ela pode ser tão afinada com o que Deus espera de você, que poucas coisas vão te tirar do eixo. Então, se você está vindo para cá, fruto mesmo de uma ferida, dentro de uma igreja, né, uma ferida eclesiástica, se esse é o seu caso, existe a esperança para você, mas você tem que dar uma oportunidade. Não adianta vir igual o gato escaldado, né? Tudo você dá aquela unhada na cara do pastor e de todo mundo. Tem que se submeter. Só existe uma forma de você novamente receber cura para a sua alma. É a submissão à igreja local. Sem isso a gente não consegue trabalhar. Sem isso você está dizendo, em outras palavras, isso que Jesus instituiu não é para mim, esse negócio chamado igreja. Se você participa de uma igreja, se você frequenta uma igreja, se você é membro de uma igreja, você precisa se submeter a essa igreja. E como que você se submete à igreja? Que eu quero trazer para você aqui algumas formas de se submeter à igreja local. A primeira é publicamente. Primeiro, os cristãos devem submeter-se às suas igrejas locais publicamente, ou seja, de modo formal ou oficial. Devem unir-se à igreja comprometendo-se com o corpo de cristãos, do qual receberão regularmente a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, quando você participa ou não, é a igreja dizendo assim: a Jéssica está apta e nós confirmamos isso. Entendeu? A Larissa está apta e nós confirmamos isso, a participar da ceia do Senhor. Em outras palavras ainda, nós estamos dizendo, elas estão entendendo o que significa o sacrifício de Cristo.
elas estão vivendo uma vida piedosa, elas estão dando bom testemunho de Cristo dentro e fora das quatro paredes. Então elas estão aptas a participar. Da mesma maneira, a ceia do Senhor também, a igreja determina se o crente que está frequentando, que é membro, deve ou não participar. No caso do não, naturalmente, pode ser o processo pelo qual a pessoa está passando, que a igreja tem que dizer assim: olha, a sua vida está virada do avesso, definitivamente, nesses últimos tempos, você não está representando Cristo, então, você não deve ter parte com aqueles que estão representando. Se você deseja mudança, então mude, comece a dar frutos e volte a participar da ceia do Senhor. Porque daí a igreja tem uma oportunidade de trabalhar com a vida dessas pessoas. A disciplina eclesiástica, ela faz parte do contexto de membresia da igreja. Sem ela, nós estamos perdidos. Meus irmãos, não sei se acontece com você, mas todas as vezes que você vai entrar num site agora, ele fala sobre os cookies, já viu? Não é bolachinha, tá bom? Quando você aceita aquilo lá, em outras palavras, você está dizendo para quem fez aquilo ou para quem é dono daquele site: as minhas informações podem ser distribuídas por aí, tá tudo bem. Você sabia disso? Não sabia, né? Eu sei que você não sabia. É que agora os sites são obrigados a dizer para você que eles querem e vão passar a sua informação para frente, o que você está pesquisando ali. Então eles têm que te pedir permissão. Aí quando você diz sim, tá legal. Ok? É tipo um mini contrato unilateral, terrível, horroroso. E o que diz respeito à igreja? Por que as pessoas elas estão com tanta dificuldade? Porque a igreja precisa ser verdadeira. A maioria das coisas que você se submete hoje, seja num contrato de uma casa de aluguel, seja no contrato de um carro, né, a milhares de prestações, o vendedor, ele não vai te falar tudo, cara. Porque se ele te falar tudo, se ele sentar contigo e falar o quanto de juros você vai pagar com aquele empréstimo, com tudo que você tem pela frente, cara, você não faz. Você fala: não, eu vou entrar nessa porcaria não, minha vida está ruim, vai piorar, não é? Mas ele deixa correr, está tudo bem, é desse jeito mesmo. Vão te vendendo um monte de dívida, fazem você assinar um monte de papel, e está tudo bem. E aí depois você vem procurar ajuda e dizer: mas eu não consigo sair das dívidas. É lógico que você está acreditando no homem. Agora a igreja não pode simplesmente dizer para você assim: vem todo mundo, aqui é festa, é a festa do pijama, vamos todo mundo festejar, aqui é a igreja, está todo mundo, venham ser membros todos. Não, eu preciso dizer para você, não é fácil, tá? Não é fácil e não será fácil ser membro de uma igreja séria. Se você acha que é oba-oba, não é como no mundo. Então estou te apresentando as cláusulas deste contrato, para que você depois não venha dizer: ninguém me avisou. Porque a igreja precisa te avisar que é algo muito sério está por vir em sua vida, que vai exigir tudo de você. Então, o que você deve fazer em relação a esse tema, de você, como um cristão, se submeter à igreja? Você se submete publicamente. Então, publicamente, você está dizendo: sim, olha mundo, eu faço parte de uma igreja. Ou igreja, estou chegando e desejo ser um irmão em Cristo juntamente com vocês. Também uma pessoa que decide se tornar um membro da igreja, ele precisa se submeter fisicamente e geograficamente. Esse lance de igreja pela internet, a igreja que faz esse tipo de coisa está sendo muito usada pelo Satanás. Esses dias uma irmã me procurou, e ela não é desse estado, é lá do Alagoas. Ela falou assim: pastor, eu posso ser membro de sua igreja? Eu falei: não. Não, por que não? Eu falei: porque não dá, você tem que ser membro de uma igreja local. Você tem que estar lá na sua igreja durante a semana. Você tem que frequentar os domingos a igreja.
Eu posso falar para você que sim, mas para quê? É para dizer que eu tenho um membro de igreja que mora lá no estado do Espírito Santo? Para quê? Que bobagem! Ah, mas nós estamos na era agora tecnológica, e isso e aquilo outro. É bobagem, meu irmão. Existe igreja em todos os lugares. E existem igrejas sérias. Existem igrejas que realmente pregam a palavra de Cristo Jesus. E por que não? Essa pessoa não pode fazer parte desta igreja. Porque aqui vai ser uma fantasia, mas ela não vai ter tudo que uma igreja física, local, visível, oferece para ela. Não existe esse negócio de igreja online, tá bom? Não existe. Se algum membro desta igreja se mudar para uma outra cidade, procure uma igreja local. Será uma honra e um privilégio poder dizer para o novo pastor que vai te pastorear: está indo aí uma família de ovelha de raça, cuide bem, o povo está preparado. Se o teu púlpito é fraco, trate de fortalecer em Cristo, senão, se você vier oferecer todinho para eles, eles vão rejeitar. Eles querem comida de verdade. É isso. Não existe esse negócio. Então, uma pessoa se submete fisicamente e geograficamente. A igreja aqui em Taubaté, a nossa cidade, é uma cidade onde tudo é muito próximo, Eu morei em São José. Às vezes, para eu sair da minha casa para ir para a casa do meu pai, era uma viagem, cara. Eu tinha que pensar 2 vezes, porque gastava um belo de um combustível, isso em São José. Agora em Taubaté é tudo mais pertinho. Tudo bem que você passa 3 horas num semáforo, e ainda fica ouvindo buzinado na tua orelha o tempo todo, misericórdia. E ainda depois você tem que ultrapassar uma carroça, sendo guiado. Meu Deus, não é fácil, mas aqui as coisas são mais perto, cara. Compra uma moto se você tiver condições, você vai ver que chega bem rapidinho. Então, fisicamente e geograficamente, olha só o que diz em Hebreus 10, 25, não vamos desistir, entre aspas aqui, de nos reunirmos, como alguns têm o hábito de fazer, diz o autor aqui de Hebreus. Não vamos desistir de nos reunir, precisamos estar juntos, porque um vai fortalecendo o outro nesta nobre tarefa de caminhar com Cristo nessa peregrinação. Então, meu irmão, leve tudo em consideração. Você tem que estar fisicamente e você tem que estar morando próximo à igreja, geograficamente. Isso é de extrema importância. Outra coisa, você se submete também socialmente. Devemos nos submeter socialmente. Igrejas devem ser mais que clubes sociais, mas não podem ser menos. Entendeu? A gente não é como um clube social, a gente deve ser mais do que um clube social, mas a gente nunca pode ser menos. E o que acontece dentro de um clube social, que realmente é importante também que aconteça na igreja, é essa comunhão, esse ambiente de graça, esse ambiente de aceitação, é você conversar, é você ter a mesma intenção do que o seu irmão que está do teu lado, dentro da igreja, sabe? Às vezes a gente está lá fora, procura conselhos lá fora, conselhos familiares com alguém que detesta a família. Fica um alerta aqui para você que faz terapia com algum psicólogo. Se não for alguém maduro na fé, fuja. Porque vai chegar uma hora que ele vai te aconselhar a você desistir da tua fé, a você desistir do teu casamento, a você desistir dos teus filhos. E ser feliz de verdade, do jeito que você quer ser. É isso que estão pregando aí fora. Só que na igreja tem que ser diferente. Essa submissão social temos um ambiente de graça, de aceitação, e eu tenho irmãos que estão caminhando junto comigo, que passam pela mesma situação que eu. Por quê? Porque eu decidi ser íntegro, ele também decidiu. E o ambiente de trabalho dele é tão hostil quanto o meu. Como ele tem feito? Nós precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer, precisamos orar juntos, estar juntos. A comunidade da igreja local deve ser um lugar onde cristãos formam e modelam uns aos outros, por meio das dinâmicas da amizade. Eu desejo ter um ambiente de amizade tão saudável que
nós consigamos consertar uns aos outros. Hoje, basicamente, o que faz isso é o púlpito, né, ou um pequeno grupo, mas é tão bom quando você está unido com um irmão em Cristo, está fazendo algo que está errado, e esse seu irmão verdadeiro, ele diz: olha, você precisa mudar, sua vida não está legal, olha as decisões que você está tomando, olha para onde você está sendo levado, isso está errado, você está em pecado, você precisa mudar. Você já pensou uma comunidade saudável nesse nível? Que maravilha vai ser. Amigos cristãos são certamente valiosos dentro ou fora da igreja local, mas amigos de uma mesma igreja local serão formados pelo ministério da palavra, que dará a oportunidade de ampliar esse ministério com mais dedicação na vida um dos outros durante a semana. Você também deve se submeter afetivamente. Um dos componentes da amizade dentro de uma igreja é compartilhar os sentimentos. E o compartilhar os sentimentos, às vezes você diga assim: não, eu não me abro com ninguém, eu não consigo. Eu acho que eu te entendo. Se você é homem, eu acho que eu te entendo. É natural, para homem já é mais difícil mesmo, né? Mas, dentro de um ambiente saudável, nós devemos, dentro da igreja, nos submeter afetivamente. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui aos Coríntios: tenham igual preocupação uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros em amor, honrem uns aos outros mais do que a si próprios. Está dizendo, em outras palavras, que se existem duas mulheres solteiras na igreja, uma consegue arrumar um namorado, se noivar e se casar, a que ficou para a titia deve se alegrar com ela, cara, não deve invejá-la. Está dizendo para nós aqui que um irmão que conseguiu empreender de maneira honesta, enriquecer, e aparece aqui no domingo com um carro simplesmente espetacular, ele nem dirige mais, ele vem no banco de trás, o carro traz ele para a igreja. Você olha aquela situação, e ao invés de você dizer como Judas poderia vender este carro e dar o dinheiro aos pobres, você se alegra, porque é fruto do trabalho dele. Você não fica invejoso. Entende? É nesse nível de comunidade que nós devemos ter a igreja. Nós devemos nos render, nos submeter afetivamente. A tua vitória é a minha vitória, meu irmão. Eu me alegro com você. Olha que bom que você conseguiu essa vaga de emprego. Eu ainda estou na luta, mas estou muito feliz por você. Feliz que você tenha conseguido, feliz que a tua condição familiar vai melhorar um pouco mais. Parabéns, meu irmão, pela casa própria, olha que maravilha. Eu me alegro com você, eu ainda não consegui a minha. Se você puder, ore por mim, porque eu também tenho esse sonho, eu também tenho esse projeto. Nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos. A igreja não pode ter o sentimento de inveja. Sabe qual é o grande problema do invejoso? O invejoso não quer o que a outra pessoa tem. O invejoso quer trazer aquela pessoa para a sua miséria. Esse é o problema com o invejoso. Que bom seria só se ele quisesse ser como o outro, é só trabalhar que você consegue, ok? Mas não, ele quer trazer para a miséria dele. Então a igreja não pode ter esse tipo de sentimento. A igreja se alegra com aqueles que estão seguindo, conquistando e estão conseguindo prosperar em vida. Cumprir o mandamento de Paulo de valorizar os outros mais do que a nós mesmos, com o mesmo amor, significa conhecer o amor daquele que não julgou de fato, ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar. Então aqui em Filipenses também diz esse texto: se Jesus fosse como nós teríamos um problema, mas porque ele não é, ele não se apegou pelo fato dele ser Deus, ele se alegra conosco, ele nos conduz, ele entregou a sua vida por nós. Um membro também se submete à igreja local financeiramente. Esse é um detalhe importante. Não é porque existe um monte de ladrão por aí que dízimo é errado e que oferta é do demônio. Se eles fazem da maneira errada, nós precisamos lhe apresentar o que é feito da maneira correta, o que deve ser feito da maneira correta. Porque, gente, existe sim muita falcatrua por aí, existe muita lavagem de dinheiro por aí. Não sei se você sabe, mas algum tempo atrás descobriram ali no Rio de Janeiro
que algumas igrejas, né, em algumas comunidades estavam sendo vendidas a traficante. O que eles faziam? Eles recebiam o dinheiro do tráfico, davam na igreja, lavavam o dinheiro, estava livrezinho para usar o dinheiro onde quisesse. Existe falcatrua? Existe, como existe em qualquer outro lugar. Existem igrejas que, se o Espírito Santo realmente começar a dominar a igreja, não fica um lá dentro, normal. Mas não é porque muita gente faz do jeito errado que você agora vai deixar de dar o seu dinheiro à igreja, ou você vai rasgar algumas páginas da sua Bíblia. Um membro de igreja, ele se submete financeiramente. Então, biblicamente, o que você deve fazer em relação às suas finanças? Busque lá. Você vai chegar num ponto onde você não tem para onde correr. 10% não é seu, é de Deus. Você devolve. A oferta você gerencia. Você dá para quem você quiser. Quer dar na igreja? Ótimo. Quer dar para alguém necessitado lá na rua? Sem problema nenhum. A oferta é gerência sua. Mas o dízimo não. O dízimo é para hoje. O dízimo é para a igreja. O dízimo é uma obrigação para o membro de igreja. Agora, como isso deve ser feito? Não pode ser feito com peso. Se uma coisa não é sua, você sua frio na hora de devolver? Eu não. Não é meu? Tem gente que diz, eu brigo muito nesse momento dos dízimos. Você briga por quê? Porque você está com a falsa sensação de que o dinheiro é seu, e não é. Por isso que você briga até hoje. É porque falta só virar uma chavinha, muitas vezes, bem pequenininha na sua cabeça, de você entender que o recurso financeiro não é seu, é dele. 10% você devolve para ele, e em sua infinita graça e misericórdia, ele te coloca como mordomo dos 90%. Tão importante quanto entregar os 10% é gerenciar os 90%. Difícil ser crente, né? Porque não existe vazão na Bíblia para você ser um sem noção com o seu dinheiro. Eu já dei os 10%. Aí os 90% você gasta com prostituição, com vício. Não existe. Não dá. Deus está dizendo, olha, o que é meu você devolve. Agora, esses 90% você tem que viver desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. Tenha bom senso, tenha sabedoria. Honre a Deus com o primeiro e honre a Deus com o que fica em suas mãos. Então, um membro de igreja se submete financeiramente. Compartilhem com os santos que estão em necessidade, pratiquem hospitalidade. Romanos 12:13. Sobre a coleta para o povo do Senhor, façam o que eu disse às igrejas da Galácia para fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve reservar uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, guardando-o de modo que quando eu for, não seja preciso fazer coletas. 1 Coríntios 16, 1 e 2. O Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho recebam o seu sustento do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. E tem diversos outros textos para reforçar esta ideia sobre a parte financeira. Também você deve se submeter profissionalmente e eticamente. Paulo escreve, irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, vós, que sois espirituais, devereis restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuida de ti mesmo, para que também não sejas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. O cristão deve se submeter à sua igreja eticamente, o que não significa fazer da igreja uma autoridade absoluta, nada além da mesma autoridade que uma criança deve a seus pais. Em vez disso, os cristãos devem olhar para a igreja buscando instrução ética, conselho, responsabilidade e disciplina em assuntos que são tratados pela palavra de Deus. O que tem acontecido muito com as igrejas aí fora. A igreja trata um membro da igreja como seu e unicamente seu, são donos. Aqui, ninguém vai ser dono da tua vida. Você vai ter conselho, você vai ter uma direção. Se você quiser seguir, ótimo. Se você não quiser, segue pelo teu caminho. Ali na frente é muito provável que você tenha uma surpresa.
ou não seja tão surpresa assim, mas é o jeito que você quer fazer. Ok, há um respeito. Mas, meu irmão, lembre-se disso, que nenhuma igreja local tem dono. O dono desta igreja é Cristo. Eu não sou o dono de vocês. Tem muita gente que transfere a autoridade papal para a autoridade pastoral. Não existe. Não existe. Tem muita igreja hoje que está conseguindo reverter tanto a situação que submete a sua membresia a um controle, a uma manipulação. A gente é tão doentio que existem pastores que não deixam suas ovelhas visitarem outras igrejas, porque sabe que lá vai encontrar alimento, e quando encontrar, vaza. Existem pastores que não deixam suas ovelhas seguirem alguns perfis na internet, porque sabe que lá os olhos vão ser abertos. Não deixa, não conversa sobre. A pessoa vive numa clausura, a pessoa não tem vida fora, a pessoa vive a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não deve ser desse jeito. Tem que ter equilíbrio, senão vai ser ruim para você. Você deve se submeter eticamente à igreja. A igreja tem um papel, ele é fundamental, mas tudo feito com equilíbrio. Também você deve se submeter espiritualmente. 3 coisas específicas. Primeiro, essa comunidade é onde devemos procurar exercer os nossos dons espirituais. Então não adianta você vir para a igreja e continuar sentadão aí. Tem que vir para servir. Tem que encontrar um lugar aqui. Se não tiver, então vamos fazer acontecer de alguma maneira. Mas tem que se movimentar. De alguma forma você tem que servir. Segundo, a igreja local é a comunidade onde os cristãos devem edificar uns aos outros na fé através da palavra de Deus. Esse é se submeter espiritualmente. Em terceiro, trata-se do povo por quem devemos interceder sempre em nossas orações. Se você é perseguido por ser um cristão, a pessoa que está do teu lado também é. Então o que nós devemos fazer? Orar uns pelos outros. Então falei para você aqui, bem rapidamente, o que você tem que fazer em relação à igreja. Basicamente, hoje, um pastor local, no caso eu, acaba representando a igreja. Então sempre existirá esse caminho de ter uma figura, que representa mesmo tudo que você está vivendo aqui. Ok, não há problema nisso, desde que a pessoa do lado de cá, no caso eu, também tem algumas ferramentas, do qual você consiga medir em que pé as coisas estão e como está esse que se diz o anjo da igreja. Porque não adianta, gente, você vai ver isso quando nós, no domingo que vem, começarmos a falar sobre seitas e heresias. Você vai perceber que em todas as seitas e heresias que existem, dessas religiões cristãs, sempre tem uma mente criminosa, espiritualmente falando, por detrás. Um homem, dado o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de padre, seja o que for. Então como que você faz também, quando você está submisso a uma igreja? Você precisa participar de uma igreja onde o pastor não seja o dono dela. Entendeu? O que ele fala tem que acontecer. Não é assim. A pessoa, se eu chegasse no Daniel, que é o diretor da igreja hoje, falasse assim: Daniel, semana que vem eu quero um painel de LED aqui atrás, dá seus pulos, porque Deus me mostrou numa visão que o painel de LED tem que vir aqui atrás. Daniel, se vira, porque eu sou o dono desse lugar, tem que tirar dinheiro de onde não tem, vai fazer um empréstimo. Está errado, pô. Totalmente errado. Mas existe esse tipo de coisa. Então, em relação à autoridade pastoral e à liderança da igreja, tem a sua parte. O que você deve fazer? Como você deve se relacionar com o seu pastor, com os seus pastores? Você precisa confirmá-lo formalmente. Tradições diferentes discordam, mas uma vez que os cristãos são os responsáveis diante de Deus por aquilo que lhes é ensinado, eu creio que os membros da igreja são responsáveis pela escolha dos seus líderes.
Vocês não tiveram escolha, porque eu que estou plantando a igreja, não é? Tem 3 anos. Tipo assim, estou aqui e acabou. Mas essa igreja não é minha. Me foi perguntado, você quer ser o diretor da igreja? Eu falei, não posso. Pela forma como eu aprendi, até na faculdade teológica, eu não posso ser o dono da igreja, eu não posso ter o meu nome na diretoria da igreja, manda e desmanda. Aí eu fiz esse convite para o Daniel, ele aceitou. Então nós temos um corpo diretor na igreja. Tanto é que dá na telha, vou sair de férias. Você acha que eu que determino? Não, eu tenho que perguntar para eles, eu posso sair de férias no período tal? E eles vão dizer se sim ou se não. Então eu tenho que me submeter à autoridade também desse grupo de homens que estão à frente da igreja. Então confirmar formalmente o seu pastor, se porventura chegar num tempo aonde o pastor local não está dando testemunho, se separou da esposa, os filhos estão cada um para um canto, dá péssimo testemunho, pede dinheiro emprestado para todo mundo, não paga, não devia nem pedir, mas se é mau caráter, o que a igreja deve fazer? A igreja deve colocar esse charlatão para correr da maneira correta, sem ficar falando pelos corredores. Deve-se fazer uma assembleia e quem é membro da igreja, por votação, deve pedir que o pastor siga o seu caminho. E deve partir para uma escolha também de um novo pastor para a igreja local. Então é dessa maneira que a gente trabalha aqui. Outra coisa, como você pode se relacionar com o seu pastor honrando o seu pastor? Como que você honra o seu pastor? Dando uma Land Rover para ele? Não, meu irmão, não é isso não, entendeu? Eu vou honrar o pastor, vou chamar ele para comer filé mignon aqui em casa, mas nem você come filé mignon, meu irmão, você não precisa fazer isso não, você pode, vai ser maravilhoso, mas você não precisa. Sabe quando você honra o seu pastor local? Você honra o seu pastor local quando você dá bom testemunho também. Você honra o seu pastor local quando você vem e diz o que tem se passado em sua vida, e você conta um problema, e você volta semanas depois para contar uma bênção também, dizer o quanto Deus tem te abençoado. Você honra dessa maneira. Você honra o seu pastor local quando você chama ele para comer um arroz com feijão, bife, cebolado, né, Lela? Com pimenta e farinha, né? Vai ser assim também. Então a capacidade da nossa cultura de entender o significado de honra tem diminuído drasticamente. Honrar não significa somente presentear. Isso faz parte e você é livre para fazê-lo, mas é algo muito mais profundo honrar, né? Para os cristãos, né, a Bíblia diz para darmos a eles dupla honra, 1 Timóteo 5,17, o que inclui remunerá-los bem. O que é remuneração boa? É o suficiente para viver. Não precisa de nada além disso. Esses dias eu estava pensando, até comentei com a Lela, falei, Lela, já pensou se nós não precisássemos pagar uma escola para os nossos filhos? Nossa, ia ser maravilhoso, cara, ia dar para viajar sempre, mas como tem que pagar a escola, porque a gente não consegue deixar, hoje nós temos a oportunidade, a gente não consegue deixar no Estado, então estamos pagando preço. Para nós, muita coisa nos nossos dias não é luxo, é necessidade. Então, honrar o pastor significa isso. Você deve também se submeter ao seu pastor local. Tenham confiança em seus líderes, submetam-se à sua autoridade, porque eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Façam isso para que o trabalho deles seja uma alegria, não um fardo, pois isso não traria nenhum benefício para vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Como você se submete ao seu pastor também? Orando por eles, orando. Não é fácil, mas é uma missão. Como eu disse para vocês aqui, eu falei domingo passado ou retrasado, eu não tenho sonho, eu tenho uma missão. Igreja é uma missão, gente. É guerra o tempo todo, é luta o tempo todo, tem sempre alguém que está passando por uma necessidade que a gente precisa estender a mão, tem sempre alguém pedindo oração e nós estamos lá para orar, para interceder, sempre. E eu não acho ruim não, eu fui escolhido para isso, eu tenho prazer nisso, eu tenho sentido que Deus tem me separado para isso. Eu não fujo das pessoas, eu não me escondo das pessoas, eu sou um pouco reservado, por uma questão de equilíbrio, mas eu amo o que eu faço, e não há problema nenhum.
Mas lembre-se de orar, porque a luta é intensa, a batalha é constante. Você já tira por base se eu estou te ensinando aqui o que significa o Evangelho, com a intenção de que você compreenda, é para dar uma aliviada mesmo no meu trabalho. Estou te apresentando aqui o que significa ser membro de uma igreja, a intenção também é dar uma aliviada no meu trabalho, porque quanto mais você compreende essas verdades básicas da vida cristã, melhor você vai viver, melhor você vai decidir acerca da sua vida. Quinto, denuncie pastores desqualificados. Eu não serei o único pastor dessa igreja, mas a partir do momento que você entender que eu me desqualifiquei para o ministério, ou que existe alguém na igreja que está desqualificado para o ministério, você deve denunciar. Você tem que ter a liberdade de falar, e isso não é desonra, não é desonra. A igreja que entende isso como desonra, é uma igreja manipuladora e controladora. Se você é membro de uma igreja local, e existe um serzinho lá na frente, que está desqualificado para o ministério, você precisa denunciá-lo. E destitua pastores que negam o Evangelho. Quando os falsos mestres entraram para a igreja da Galácia, Paulo não corrigiu os presbíteros, ele corrigiu a igreja. Já pensou nisso? Quando pastores começam a negar o Evangelho ou ensinar outras heresias, Deus chama os membros da igreja para demiti-los. Você entendeu a sua responsabilidade? Como é grande diante da igreja, da noiva de Cristo. Paulo não trata com os presbíteros, Paulo fala com a igreja: pega esse cara aí, manda embora. Não dá para ficar liderando vocês, não tem vida. Ele se desqualificou para o presbitério, para a igreja, não dá mais. Então sempre existirá essa questão da saúde da igreja. Aqui, no púlpito do pastor, precisa dizer para a igreja: eu estou vivendo o que a Bíblia tem para mim. Minha família está bem, meus filhos estão conectados com Cristo, nós estamos salvos. E vocês aí precisam dizer: sim, até agora nós confirmamos o seu bom testemunho, continue. Ou não, o que você está dizendo é mentira, você não honra sua esposa, seus filhos, está cada um para um canto, você está desqualificado para o ministério. Como você pode subir aqui para ensinar algo para nós, sendo que a sua vida lá embaixo está um caos? Conserta lá e a gente vai decidir se você permanece ou não. Igreja, a seriedade disso depende do seu entendimento. Eu estou te convidando a assumir uma responsabilidade juntamente comigo, que é bíblica. Então, se submeter à igreja local tem essa via de mão dupla, e nós precisamos caminhar por este caminho. Essa trilha é a trilha correta. A gente vai chegar num lugar paradisíaco, mas não será fácil. Esse entendimento e essa compreensão, por vezes, quando você tiver que ser disciplinado por alguma coisa que você está cometendo, talvez você diga: cara, não está legal, porque dói. Mas saiba que a gente está caminhando por esse caminho e vai chegar uma hora que vai dar certo. Você vai entender, vai compreender. Se submeta à autoridade da igreja local. Amém? Fique de pé, vamos orar. Peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo, mas eu precisava encerrar isso aqui com vocês. Por gentileza, Fernanda, ideia, vocês entregam para mim o QR Code para as pessoas? Pode ser um por família, tá bom? Então um por família você vai receber. Marquinhos está levando aí. E aí nós vamos agendar entrevistas individuais, ok? Não vai ser entrevista com casal. Membresia da igreja é membresia individual. Então a entrevista também vai ser individual. Vai ser com o homem, vai ser com a mulher, né? Eu vou fazer com vários homens, Valéria vai fazer com várias mulheres, temos outras pessoas também que vão entrevistar, mas a gente vai fazer essa entrevista com a intenção mesmo de conhecê-los,
de maneira individual e ter um tempo juntos mesmo para a gente conversar. Então você vai pegar esse QR Code, você vai pegar o seu celular, você vai apontar a câmera para o QR Code, aí ele vai te jogar num formulário, aí você preenche rapidamente, nós entraremos em contato com você para agendar um horário para a sua entrevista, ok? Então ali na saída, você vai receber esse QR Code, você já pode fazer a sua adesão, ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos desampara. Nosso desejo, Pai, em fazer tudo isso e ter todo esse trabalho, é para que a igreja caminhe de uma maneira saudável, para que mesmo que essa porta um dia venha a se fechar, por conta do Estado e da perseguição do Estado em relação à igreja, a porta da igreja permaneça aberta nos nossos corações. Nós queremos nos fortalecer neste tempo, Pai, como irmãos em Cristo, encorajando uns aos outros a permanecerem em santidade, a viverem em santidade, a honrarem o Teu santo nome, porque chegará o dia, Pai, aonde muitos irão desistir de sua fé, porque não terão do seu lado verdadeiros irmãos em Cristo, para confirmarem, para encorajarem, para prosseguirem juntos. Então, Pai, como noiva do Senhor, como igreja, te pedimos graça e favor, te pedimos um fortalecimento dos céus, te pedimos que o Senhor nos abençoe, para que sejamos uma igreja, ó Pai, de acordo com a Tua Escritura. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar essa última canção. És adorado entre nós.